Porque o quadrinho, ele é uma arte, e a gente tem que encarar ele como uma arte. Então, essa arte ela precisa ser desconstruída, ela precisa ser criticada, fazer uma reflexão, tem que se parar de ver mais assim apenas pelo formato. Ela é uma arte que ela dialoga, ela não é neutra. Então, a gente pensa também, tem esse olhar sobre os quadrinhos como uma arte. E ela nasceu da cobertura de quadrinhos que eu já fazia na Revista O Grito. Eu sou um dos editores da Revista O Grito, que é um site lá de Pernambuco que cobre diversas manifestações artísticas, mas sempre teve um foco muito grande em quadrinhos desde o início. E aí, nossa proposta de cobertura de quadrinhos sempre foi tratar quadrinhos de uma maneira menos de nicho, tentar dar conta da diversidade de quadrinhos brasileiros, europeus, não só quadrinhos de super-herói, e também utilizar quadrinhos para falar de outros temas que estão abordar um quadrinho a partir do tema que ele trata, etc. E aí essa cobertura de quadrinhos foi crescendo, foi ganhando uma boa resposta de público e de artistas, e a gente pensou numa publicação que fosse que saísse do Grito, tornasse algo especial e tal. E aí foi quando a gente decidiu de criar uma revista. Primeiro, pelo fato de que a gente queria materializar aquela ideia, uma cobertura diferenciada de quadrinhos, e também porque a gente nunca sempre sonhou em ter uma revista sobre quadrinhos no Brasil e não existia. Então a gente se propôs esse desafio de criar uma, e aí a gente tentou de várias formas viabilizá-la via apoios, etc. E aí lá em Pernambuco tem essa lei, que é uma lei estadual de incentivo à cultura, que já existe há muito tempo e que sempre rendeu bons frutos assim para muitos outros segmentos, sobretudo cinema. Pernambuco é um polo assim criativo muito grande de cinema, mas quadrinhos, apesar de ter quadrinistas na cidade, sempre nunca se apropriaram dessa lei que existe, né? É um dinheiro que não é de um governo, é uma lei estadual. E aí a gente tentou por 2 anos aprovar a plástica. No segundo ano conseguimos, e aí foi quando eu convidei a Dandara Palankoff, que é colaboradora da Revista do Grito, e também é a tradutora, editora de quadrinhos, e a Carol Almeida, que é uma jornalista especializada em quadrinhos. Ela já ganhou HQ Mix e tudo mais, e foi uma das primeiras pessoas lá de Pernambuco a falar sobre quadrinhos na imprensa. E aí eu juntei essa galera, e aí a gente começou a desenvolver a Plaf. E a ideia que a gente teve desde o início foi o seguinte: a gente queria que a revista falasse sobre quadrinhos de uma maneira mais plural possível. A gente queria sair daquela armadilha do mundo nerd e tal. Foi aí que a gente bolou o slogan dela, né? Que é: o mundo dos quadrinhos é o mundo todo. Para sair daquela coisa assim, o pessoal de quadrinhos, o mundo dos quadrinhos. Então a gente tenta a revista ser o mais plural possível. A segunda é que a gente queria que a Plaf fosse uma revista que não ficasse alienada, fechadinha no mundo próprio, assim, e que a gente, a partir dos quadrinhos, falasse de coisas, de qualquer assunto do mundo, assim, sobretudo assuntos que estão mais urgentes, precisam ser debatidos. E aí a cada número a gente sempre vai tentar provocar algum debate ou falar de algum assunto. Nesse primeiro número a gente escolheu falar sobre representação LGBT, por um motivo assim que nas primeiras reuniões de pauta, a gente pensando o que assunto a gente iria abordar de cara, e a gente, somos três pessoas gays. A gente tem que falar do que a gente sabe, do que a gente sente, assim, uma coisa que está muito próxima. Então a gente abordou esse assunto da representação LGBT nos quadrinhos, que calhou que é uma discussão que está muito forte no momento. E o terceiro tema vamos dizer assim, direcionamento que a gente pensou para ela foi retomar e dar mais visibilidade a uma produção do Nordeste. Por ela ser uma revista feita no Recife, e a gente tem a necessidade de mapear e de encontrar esses quadrinistas. Recife é uma cidade que
tinha uma cena de quadrinhos muito grande, boa. Teve um festival de quadrinhos, que era o Festival Internacional de Humor e Quadrinhos, que acabou, que trouxe até o Will Eisner para a cidade. E aí isso foi decaindo por questões diversas, mas tem quadrinistas bons na cidade que nunca lançaram algo, que trabalham hoje com ilustração, publicidade, mas que sentiam falta dessa instiga, assim. Teve a Comic Con Experience Tour e a gente viu que refloresceu, assim, muita gente lançando quadrinho novo. Com a chegada da Plaf, a gente vê também, recebeu muito e-mail de gente querendo publicar nela. Então, assim, eu acho que a revista, com toda a humildade possível, tem essa função, assim, de levantar a bola dessa produção. Então, com essas 3 principais diretrizes, assim, a gente pensou a revista e foi aí que surgiu esse primeiro número. Eu acho que deu para cumprir essas 3 metas que a gente se propôs. Essa coisa da diversidade, a gente no primeiro número não conseguiu dar conta de tudo. Por exemplo, não tem matéria sobre mangá. Mas assim, é porque não teve espaço, assim, mas nas próximas a gente pensa também. E super-herói reclamaram, não fala de super-herói, vocês têm nariz empinado. Não, a gente gosta, a gente adora super-heróis, assim. Mas já tem muita gente falando de super-heróis. Então, até tem um pouco assim na parte da matéria de capa, mas nada impede que no futuro a gente fale desse assunto também. O Grito, não sei se vocês conhecem, eu acho que é um dos sites mais interessantes que tem de cultura no Brasil, assim, eu acho muito legal a cobertura que o Grito faz. E ele também, a linha editorial do Grito, ela vai muito, investe muito nessa urgência e pluralidade que vocês falaram, né? Que também é de oferecer, às vezes, conteúdos, por exemplo, vocês falam de super-herói, mas oferecendo uma perspectiva muito de ligar com a realidade e tal. Como é que foi chegar, esse trabalho de chegar na linha editorial, assim, que vocês tinham, que já tem esse diálogo da Plaf com o Grito, mas alinhar as matérias que vocês queriam fazer para essa primeira edição? Como é que foi esse trabalho, assim, até concluir o que vai entrar nesse primeiro número, sabe? O primeiro número a gente tinha... a gente sabia que era um desafio, porque era um número como um cartão de visitas, né? Para que a revista tivesse, que as pessoas batessem o olho nela e vissem o que ela estava se propondo. Então, muitas das pautas a gente teve que ir limando, assim, para que essa revista tivesse essa cara. Então, a matéria sobre o ensaio, né, de capa sobre LGBT foi a primeira coisa que a gente pensou, que a gente quis dizer assim, vamos... E também o editorial que a gente fala, né? Vamos mostrar que para essa revista representação é algo que importa. Então a gente parou e pensou. Então isso foi desde a capa, a matéria de capa, até o número de quadrinistas, homens e mulheres. Também as pessoas que a gente chamou para colaborar, para que não fosse só de Recife, fosse também de São Paulo, de outros estados. Teve também a gente acha que teve uma boa representação de autores do Nordeste. Teve o Caio Oliveira, que é do Piauí, né? Teve 2 autores pernambucanos. E sobre a matéria a produção das HQs, muitas a gente pediu para alguém, por exemplo, João Lin, que é um artista plástico e quadrinista, que foi um dos criadores da Ragu. Era um nome que a gente precisava ter na revista, por uma questão até histórica, assim. Então a gente chamou ele e disse, faz o que você quiser. Vocês não passaram uma pauta. Não passaram uma pauta. Já para o Raoni Assis, ele fez uma pauta sobre o Ocupa Estelita. A gente disse, olha, tem que ter uma matéria sobre o Ocupa Estelita. Porque a gente pensou... Acho que é legal falar o que é o Ocupa Estelita. Sim, porque... o Ocupa Estelita é um movimento da sociedade civil que luta contra a especulação imobiliária lá no Recife. Existe uma área histórica da cidade chamada Caio José Estelita, que é um lugar lindo, de frente para do encontro do rio com o mar. Tem um pier, é um lugar super bonito, e durante muito tempo tinha armazéns lá para receber a produção e trens que iam para o interior. E essa área ficou abandonada, degradada, e teve um leilão, um leilão super controverso, e o lugar foi comprado por empreiteiras para construir lá prédios de mais de 13 andares, 13 torres de prédios gigantescos. E desde então a sociedade está pressionando muito para que aquilo ali seja algo da própria população, que pare com essa especulação. Então, esse movimento foi muito forte, e com isso já faz mais de 5 anos e não subiram ainda as torres. Prova que essa mobilização está dando certo, apesar de
toda a pressão do capital. E é um movimento que a cena artística de Pernambuco se mobilizou bastante. Então, o cinema já falou sobre esse assunto, as artes plásticas estão muito envolvidas. Então, os quadrinhos também têm que dar sua contribuição nesse sentido. Então, a gente disse que nesse primeiro número tinha que ter alguma coisa falando do Ocupa Estelita. E aí a gente ficou pensando qual era o artista que faria. Então, essa aí foi por essa via. E o Raoni, ele acabou falando de um episódio muito específico que foi a desapropriação de um grupo de jovens, de pessoas que estavam ocupando ali, dormindo lá, e veio o batalhão de choque com toda a violência. Eu até estava nesse dia, e aí a HQ fala desse episódio, e o Raoni também estava lá. E aí para essa pauta a gente pensou nisso. E para os outros artistas, a gente só disse assim, mais ou menos como o que teria na revista. Para a Luca Fage, a matéria de capa é sobre representação, mas a gente não falou como ela faria, nem nada. Ela chegou com essa HQ lindíssima, que eu acho nos melhores trabalhos da Lu, e a capa também. E ainda sobre a questão da pauta, a gente também tem uma matéria sobre a Ragu. A Ragu é uma revista que está no hiato há mais de, pode fazer 10 anos, que é uma publicação de quadrinhos lá de Recife, que eu acho uma das publicações mais importantes dos quadrinhos, e muito pouco conhecida ainda. E a gente queria falar dessa HQ, dessa coletânea, porque como se fosse uma questão de histórica mesmo. Assim, a gente pensou assim, somos uma revista pernambucana, a gente não poderia iniciar sem falar da Ragu, assim, era quase como uma reverência. E aí a gente fez essa matéria que resgata a memória da Ragu, uma memória inclusive que está pouco documentada. E aí a partir disso, depois eu soube que eles vão voltar, assim, meio que deu essa reavivada, assim, eles escreveram novamente projetos, eles estão se articulando e provavelmente vai voltar. Muito se fala dessa cena, dessa movimentação toda, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil mesmo, de quadrinho. E aí é um negócio que a gente estava falando ontem, né, Paulo, da falta de registro histórico, às vezes, né? Isso também foi uma preocupação de vocês, assim, porque é engraçado, às vezes, a gente ir nesses eventos e fala que, nossa, nunca esteve tanto assim, mas nunca esteve mesmo, porque a gente, às vezes, não tem referência, e essa referência, às vezes, talvez fique limitada em muita pesquisa acadêmica, né, que nem sempre a gente tem acesso. Foi para vocês uma prioridade, sim? Foi. E o fato dela ser uma revista impressa também tem essa preocupação, porque as pessoas perguntam, você está indo na contramão da imprensa, fazendo uma revista impressa, ninguém está mais comprando nada impresso e tal, as revistas estão acabando, e a gente sabe que está nessa contramão, mas a gente acha que também que a internet é tudo muito efêmero, ao mesmo tempo que é importante, que divulga, que dá mais alcance, mas você ter algo assim palpável, que você guarda, que você coleciona, foi algo muito caro a gente. Então, quando a gente pensou nisso, a gente quis que a revista tivesse essa longevidade. Eu acho que o impresso tem esse peso ainda. E a gente também quer falar de memória. A Ragu, no primeiro número, foi uma dessas pautas importantes. Mas ainda há outras cenas, outras revistas que precisam ser documentadas. Por exemplo, muito se fala da efervescência dos anos 80, de quadrinhos. Os quadrinhos vendiam mais de 300 mil exemplares e tal. Mas você não existe, assim, você não consegue mensurar, como você falou, só em pesquisa acadêmica e tal. A gente também quer falar disso. No segundo número, a gente vai falar sobre a marca de fantasia. Então, a gente é uma editora antiguíssima, ela cobriu vários momentos da efervescência dos quadrinhos, de períodos embaixo. É de João Pessoa, né? E é de João Pessoa. É uma editora super independente, bem artesanal. E a gente descobriu também que tem uma cena de quadrinhos que sobrevive ainda em Natal, em Maceió. Então, assim, essas cenas precisam ser documentadas. E a cena atual que está acontecendo também. Eu acho que a gente sempre vai ter essa preocupação de sempre abordar esses autores atuais, saber o que está sendo feito. A sua matéria que você falou dos ciclos produtivos, super importante. Daqui a uns 10 anos a gente vai ver como é que estava o estado das coisas, né? Dos quadrinhos brasileiros.
Acho que essa documentação é importante. Eu fico curioso também para saber, bem, sendo uma revista sobre quadrinho, o visual dela é muito importante também. Como é que foi chegar nessa cara dela, sabe? Na estética, no design todo da revista, na diagramação das matérias? Quem fez a diagramação foi uma menina chamada Érica Simona, que ela é super talentosa e tem uma experiência grande de trabalhar em jornal. E a ideia que ela chegou pra gente foi o seguinte: olha, a revista é sobre quadrinhos, mas eu vou chegar pra vocês com uma coisa que talvez vocês não gostem. Eu vou fazer ela ser o menos quadrinho possível, assim. Como assim? Não, assim, o quadrinho do clichê do quadrinho, tá bom. Ela quis uma revista que fosse bem clean, bem limpa, que tivesse muito espaço vazio, bem branco, que desse mais destaque ao texto. Ela nem botou a letra serifada, que é aquela letra que tem aquele tracinho assim, uma letra sem serifa da fonte. Tudo foi bem pensadinho para poder ela ter uma diagramação que destacasse mais o desenho. E que não tivesse muita coisa assim, que necessitasse se relacionar ao quadrinho. Um balão, a forma de ser um balão, ter quadradinhos, assim, que aí que ele é muito, sei lá, ainda teria uma ideia de quadrinho mais muito óbvia. Aí foi essa a proposta da PLAF, de diagramação. Entendi. Ontem você me mostrou umas referências que vocês tinham, assim, existem muitos quadrinhos, existem muitos blogs sobre quadrinhos, youtubers falando de quadrinho, mas eu acho que hoje não é o momento mais farto de publicações sobre quadrinhos, assim, sem ser, talvez, no mundo acadêmico. Como é que foi pra vocês, assim, tipo, o que vocês queriam fazer? Vocês tinham muitas outras referências aqui do Brasil ou de fora? Como é que foi esse trabalho? Foi difícil achar muitas referências, assim, nem tem tanta revista sobre quadrinhos no mundo, né, pra falar a verdade. Uma das principais, assim, referências que a gente sempre tinha era a Comics Journal, a The Comics Journal. Mas a The Comics Journal, se você for ver, hoje ela não é mais bem uma revista, né? Ela é um livrão, assim, e ela sai a cada ano e tal. Mas no início, assim, nos anos 80, ela era uma revista bem de... Também uma época que não tinha internet, né? Então, assim, era uma revista de materiais mais factuais. Então, a gente se espelhou nela por ser uma publicação de quadrinho que longeva e que conseguiu atravessar muitas décadas. É algo que a gente se inspira, assim, mas na parte editorial nem tanto, talvez. Porque a PLAF ela não é tão factual, assim, os textos falam do momento, mas assim, não é de notícia. Eu acho que também tem outra diferença que eu vejo da PLAF ser uma matéria que se propõe a fazer um jornalismo meio ao pé da letra, de tipo, uma pessoa que não entende de quadrinho, acho que pode comprar a PLAF e vai entender, né? Eu vejo muitas revistas mais especializadas, assim, que tá falando para entendedores já, né? A linha editorial é bem diferente. Né? E o Grito, ele é um pouco assim também. Ele fala de quadrinhos e qualquer outra arte para pessoas não iniciadas também. Então, o texto tem que ser um texto mais leve, ainda que seja profundo e tal, de apuração. Com a PLAF também teve essa questão de que a gente é uma revista jornalisticamente falando todos os seus padrões. Assim. Ela tem HQs inéditas, mas ela é uma revista com pauta, com apuração, com reportagens, com todos os tipos de... tudo que se espera de um bom produto jornalístico, ela se propõe. A equipe da PLAF pensou muito também que muita coisa do mundo, assim, das artes, o quadrinho não vivenciou. A gente acha que precisa ainda, por exemplo, uma revista periódica de quadrinhos. A gente não tem muita experiência disso. Assim. Tem a Mundo dos Super-Heróis, que é uma revista super legal, mas é de um nicho de super-herói. Mas é uma revista que fala do meio, da sua linguagem, dos problemas que existem, dos autores e tudo mais. A gente não tem muita referência. Então, uma grande referência da gente foi o Grito, da cobertura que a gente já fazia e do que a gente sonhava em ver de uma revista sobre quadrinhos. E como é que você acha que a PLAF é muito focada num tipo de quadrinho que eu acho que se faz, que eu acho mais legal, que eu mais gosto e que eu acho que está mais agitado em termos criativos hoje, que são quadrinhos bem autorais, assim, independentes. E é difícil você encontrar
nesse meio de quadrinhos autorais e independentes, por exemplo, registros, dados, coisas que são muito essenciais para se fazer jornalismo, né? Teve uma dificuldade por causa disso na produção da PLAF? Sim, algumas pautas caíram por isso, justamente, assim, ainda falta, mas eu acho que isso é um problema não só dos quadrinhos autorais, assim, muitas outras artes também a gente sofre disso, na cobertura do Grito. Artes plásticas, por exemplo. Tem muito dado de pesquisa acadêmica, agora de números, assim, jornalisticamente falando, para você checar, apurar, não tem. Mas um dos principais problemas que a gente vê sobre isso é que você não tem um parâmetro, é complicado, né? Faz você ficar muito engessado, preso. Então a gente teve que partir para outros debates no momento. Mas é uma coisa que você precisa pressionar também para se ter, eu acho. Porque o quadrinho, ele é uma arte, e a gente tem que encarar ele como uma arte. Então, essa arte ela precisa ser desconstruída, ela precisa ser criticada, fazer uma reflexão, tem que se parar de ver mais assim, apenas pelo formato. Ela é uma arte que ela dialoga, ela não é neutra. Então, a gente pensa também, tem esse olhar sobre os quadrinhos como uma arte. Como uma arte, e é por isso que é complicado. O quadrinho, acho que nenhuma outra arte sofreu tanta rebarba, como o quadrinho. Assim, ele foi colocado no nicho, ele foi censurado. Então, você não vê no cinema ninguém falando, a galera do cinema. Você subentende que o cinema é muito plural. Tem cinema de arte, tem cinema experimental, cinema brasileiro. São tantas denominações, mas quadrinho ainda é difícil você... Mesmo com a PLAF, com toda a sua proposta, já ouvi jornalista falando, olha, esse mundo geek, você diz, não é geek, assim, a revista... Enfim, você tem que sempre estar explicando tudo. Acho que poucas artes têm tantos problemas nesse sentido de representação do que o quadrinho, acho. E você falou muito dessa urgência, e eu acho que a PLAF, apesar desse primeiro número estar sendo produzido há um bom tempo, ela está muito quente assim, em relação a esse momento. Ela é uma reação interessante a esse momento de conservadorismo aflorado que a gente está vivendo. E eu acho que ele está se acentuando. Assim, principalmente com coisas que a gente está vendo agora, com um MBL querendo censurar qualquer coisa que acontece. Vocês pretendem insistir ainda mais para os próximos números, reagir ainda mais a isso tudo que está acontecendo? Olha, sim, a MBL não cabe essa revista. Não, é o seguinte, a gente quis sempre se posicionar. Já no editorial a gente já fala do que a gente se propõe, e já recebemos críticas sobre isso, pessoas que inclusive compraram e falaram mal, assim, fizeram críticas negativas nesse sentido, que a gente criticaram, vamos ver como vão ser os próximos números. Nesse primeiro número tem um certo proselitismo, essa revista usa, que a gente usou numa frase, nem fala a revista toda, mas assim, aquilo X, né, para indefinir o gênero, aí criticaram isso, acharam que teve um Instagram, que é um YouTube, eu acho, que reclamou que a revista se sentiu muito excluído. Aí eu me senti muito excluído. Assim, quando pessoa é hétero e olha, bem-vindo ao clube, assim. E tem gente que se sentiu excluída a vida inteira, assim, 100 anos de quadrinhos. Enfim, mas assim, a gente tem que... E isso foi porque foi a matéria sobre LGBT. Eu acho que a gente está no momento que os LGBTs estão recebendo todas as pedradas desse conservadorismo. Assim, a gente está sendo escolhido no momento para mais... Somos editores gays assumidos e a gente quer falar de algo que a gente está sentindo. Então a gente colocou essa matéria. Mas nos próximos números, existem muitos outros temas que podem ser abordados. A questão do racial é algo também muito importante para a gente, que a gente quer tratar. É um assunto que nos quadrinhos brasileiros é muito pouco representado, mas temos um grande autor brasileiro, Marcelo de Salete, e a gente está tentando fazer alguma coisa com ele para os próximos números. Então, assim, a gente quer mostrar que a PLAF, ela não vai ficar alienada, assim, ela quer debater todos os temas possíveis com quadrinhos. A gente também não vai falar só desse assunto por falar, mas os quadrinhos, o que está sendo só discutido, falado, ou talvez um autor
a gente, por exemplo, autores negros brasileiros é algo que não se tem muito documento sobre isso, quem são, como eles fazem, quais são suas questões, como é que isso aparece nos quadrinhos. Com os LGBTs, a gente ficou muito feliz de a gente conseguir recuperar toda essa produção, que não é nova, é uma coisa assim antiga. Mas tem muitos outros assuntos que podem ser tratados também. Mas essa coisa que você falou desse conservadorismo é impressionante. Eu acho que a PLAF surge num time de que ela, em outro momento, ela nem seria uma reação, mas ela existia, eu acho que ela já é algo que se insurge, assim. E, querendo ou não, já está incomodando um pouco. Até leitores que compraram a revista sem saber muito sobre ela ficaram meio decepcionados. Assim. Uhum. Eu penso nela, às vezes, também como uma reação. Acho muito legal que a PLAF sai agora também, num período em que tem muita... A gente está vendo essa agitação por parte dos quadrinistas, mas também de pessoas que falam sobre quadrinho, né? Tem cada vez mais canal de YouTube, cada vez mais site, cada vez mais blog. Só que, ao mesmo tempo, existe muitos produtores de conteúdo sobre quadrinho voltado para... produzindo conteúdo voltado para consumo, né? Pro compre, pro desconto da Amazon, pro isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Você também vê a PLAF como uma reação a debates rasos em relação a quadrinho, assim, a oferecer uma alternativa a essa fartura de conteúdo que às vezes não se aprofunda? Bem, eu acho que o consumo é importante, tem que existir. Eu acho que, por exemplo, quando a gente fala que existe um mercado de quadrinhos, existe um mercado, eu não sei se existe um mercado, porque para ter mercado tem que ter produção, tem que ter circulação, tem que ter consumo. O consumo é importante, mas não pode ser também só isso, porque isso vai acabar sem um debate, sem um aprofundamento, vai acabar que não vai ter uma inovação. É como você vê no cinema, né? O cinema, a gente vê grandes produções bilheterias imensas nesses blockbusters, mas é porque existe para a manutenção da arte como linguagem, os festivais de cinema, os artistas mais experimentais, eles têm que ter esse balanceamento. Na imprensa brasileira, apesar de muitos sites legais e que se aprofundam, há essa preocupação de ver o quadrinho apenas como um produto, de ficar analisando lombada e de papel. É importante, isso mas é necessário também ter um aprofundamento de crítica. No Grito a gente sempre fez crítica de quadrinho, o tempo inteiro, é o que a gente acha muito importante. Mas eu acho que a PLAF vem também assumir uma postura de reflexão sobre os quadrinhos, de mostrar o que está bom, o que não está, de fazer uma reflexão sobre a arte, da gente ver o quadrinho como arte. Ele é um hobby, ele é algo de consumo pop, mas ele é também uma arte que precisa ser discutida.